Hello, my students! Aqui quem fala é a Ju Teacher, mais um vídeo compartilhando um pouco das dicas mais valiosas dessa internet. Hoje eu vim contar como que eu aprendi inglês sozinha. Pois é, como que eu saí de uma mera adolescente perdida na vida, zoada pelo inglês, a teacher. Para começo de conversa, a primeira coisa que eu preciso falar mesmo é que eu realmente aprendi inglês sozinha. Mas eu tinha inglês na escola, assim, e eu era uma aluna que prestava atenção na aula, sempre fui. Eu até tentei fazer um curso uma vez, numa dessas escolas, assim, maiores. Eu fiz por 6 meses, porque eles não me nivelaram, não quiseram fazer um teste de nivelamento comigo, porque meus pais falaram, né, que eu só tinha o inglês de escola mesmo, e mesmo a minha mãe falando que meu inglês era muito bom para o inglês de escola, eles me colocaram no nível A1 no começo, no primeiro nível de todos, sendo que naquela época eu já era B2. Ou seja, fiquei muito frustrada, gastei dinheiro à toa e saí. E nunca mais pisei numa escola de inglês, quer dizer, pisei numa escola de inglês para dar aulas. Vamos lá, a primeira coisa que todo mundo sabe sobre mim é que eu assisto muita série. Muita série. E eu sempre assisti no idioma original. Pode ser qualquer idioma que seja. Eu sempre assisto as coisas no idioma original. E como eu assistia muita coisa americana, eu aprendi muito com essas séries. Aquela época que eu estava estudando tinha Pretty Little Liars, Teen Wolf, The Vampire Diaries, várias séries adolescentes. E todas elas eu assistia em inglês, em sua maioria com a legenda em português, mas eu sou viciada. Eu sou realmente. Isso é um problema. Eu sou viciada em série. E algumas dessas séries eu não tinha paciência de esperar pela legenda em português. E eu simplesmente assistia sem nada. Só com áudio original. Sem nem legenda em inglês, sem legenda de nada. Só em inglês. No começo foi bem difícil, porque algumas coisas eu ficava meio perdida, mas como eu já conhecia os personagens, já entendia dos contextos, eu só fui, cara. Eu parei de pensar que estava em inglês e passei a pensar que eu só queria saber sobre a história. E funcionou muito bem. E a partir dali eu realmente vi que eu entendia inglês, eu tinha essa capacidade. E, cara, foi o momento que eu mais assisti série na minha vida, porque depois que eu percebi que eu conseguia entender as coisas em inglês, nada me parava. Todos os links piratas do universo, lá estava eu assistindo tudo em inglês antes de todo mundo, porque eu não queria esperar. Foi ótimo, não vou negar. Mas aí logo depois surgiu a Netflix. Isso foi antes da Netflix, tá, queridos? Antes do boom da Netflix, pelo menos no Brasil. E aí surgiu a Netflix. Aí eu comecei a assistir as coisas legendadas em inglês. E até hoje eu acho que isso é uma ótima tática de ouvir com áudio original e com a legenda no idioma original, porque aí eu consigo associar o que está escrito com o que está sendo falado. Então eu consigo aprender duas coisas em uma, sabe? Vocabulários novos e a pronúncia desses vocabulários novos. Então eu acho sensacional. Hoje em dia, eu ainda indico para os meus alunos uma extensão do Chrome. Se você não conhece, Language Reactor. Eu falo isso para absolutamente todos os alunos. Você tem a possibilidade de assistir vídeos no YouTube e na Netflix com legenda dupla. Ou seja, você pode ouvir em inglês, colocar a legenda em inglês e português ao mesmo tempo. Fala sério. Tá moleza demais aprender inglês nos dias de hoje. Tá muito mais fácil do que quando eu estudava. Quando eu estudava já era fácil, né? Porque imagina aprender inglês lá em 1900 e pouco, antes da internet. Imagina. Gente, eu acho que eu não teria capacidade. Eu sou uma pessoa muito modernizada. Eu dependo disso daqui, ó, pra tudo. Enfim, ainda bem que eu nasci na época que eu nasci, né? E vocês hoje ainda têm a possibilidade de assistir com legenda dupla. Muito fácil de aprender. Muito fácil de aprender. E não, isso não é publi. Eu realmente gosto do Language Reactor. E eu queria que eles fizessem algum tipo de parceria comigo, porque eu falo pra todos os cantos do mundo que o Language Reactor é o melhor pra aprender inglês. Mas assim, nem só de série vive Júlia. Naquela época eu também ouvia muita música, sabe? É a angústia adolescente que só quer botar um fone e esquecer do mundo. Eu era assim também.
E eu ouvia muita música o tempo todo. E aí eu colocava lá a musiquinha e já via a letra. Musiquinha, letra, musiquinha, letra. Sem tradução, só a letra mesmo, tá? Isso era bem legal. Outra coisa que eu fazia muito, e essa eu ainda faço, é o uso das redes sociais, né? Eu era twitteira, sou twitteira. Agora é X. Que nome horrível. Twitter. E o meu Twitter era todo em inglês, assim, tudo que eu via, porque eu queria saber do mundo das celebridades. Quem não, né? Eu queria saber do mundo das celebridades e era tudo em inglês. Acompanhar a Selena Gomez, sou fã de Selena Gomez. Acompanhar a Selena Gomez tinha que ser em inglês. Então não tive outra alternativa a não ser aprender inglês pra saber tudo que a Selena Gomez estava fazendo na vida dela. É isso. Realmente é isso. Então, eu tinha muito contato com o inglês escrito por conta das redes sociais, muito contato com o inglês falado, né, escutado por conta de músicas e séries. Ai, Júlia, mas como você melhorou a sua pronúncia então? Se eu te contar cantando. Popstar na frente do espelho, botava música instrumental. Sing King é meu. Já fiz todas as músicas daquele canal. Pois é, botava o instrumental das músicas e cantava. Coitado dos vizinhos, porque naquela época a minha voz não era essa, não. Hoje ela é bem melhor. Pois é, coitado dos vizinhos, coitados. Mas sim, karaokê o dia inteiro. Eu ficava sozinha em casa, então, delícia. Karaokê o tempo inteiro. E foi assim que minha pronúncia ficou boa. Outra coisa que eu fazia, assistia muita série, né? Gostava de uma cena específica, repetia exatamente o que a personagem estava falando. Se a personagem estava falando assim, You don't live here anymore. Eu tava lá, You don't live here anymore. Ficava. Ainda fico hoje em dia, quando eu assisto alguma cena muito maneira, eu repito. Ficava na frente do espelho também, criando brigas imaginárias em inglês. Esses dias eu vi no TikTok, no Instagram, enfim, tinha uma menina falando que ela queria aprender inglês para poder brigar. Não queremos todos? Essa não é a razão da gente aprender inglês? Brigar em inglês é tão satisfatório. Tão satisfatório. Get out of here! I don't wanna see you anymore. I said, get out! Vai dizer que isso não é satisfatório. Eu ficava na frente do espelho assim, brigando comigo mesma. Ótimo. Isso daí que eu tô falando é chamado de shadowing, tá? É quando você vê a cena e repete, mas não é só repetir. Eu falava junto. Então eu colocava a cena de novo, a pessoa falava assim, get out of here! Aí eu voltava os 15 segundos, get out of here! Junto com a pessoa, porque a entonação ficava certinha. Porque quando a gente ouve uma coisa e vai repetir, muitas vezes a gente não faz a entonação igual. A minha entonação no inglês vem de shadowing, prática de shadowing. Amor. Outra coisa, mas que eu já falei, mas que vale a pena a gente voltar aí, que é escrever. Escrever. Eu tinha um journal. Eu falo para os meus alunos, escrevem um parágrafo sobre o seu dia. Eu escrevia 3 páginas. E na época não tinha chat GPT para corrigir, não. Quem corrigia? Ninguém. Eu escrevia errado mesmo. E aí depois, quando eu via minhas séries lá com legenda, eu falava, essa frase tá bem parecida com aquela que eu queria dizer. Acho bem que eu escrevi errado. E aí eu voltava e corrigia depois quando eu via numa série que estava escrito da forma certa. É isso. Gente, escreve é tão bom, terapêutico. Eu não fazia terapia. Ainda não faço. Quer dizer, eu fiz, mas parei. Mas é terapêutico. É bom demais. Eu ainda escrevia em inglês, assim, eu morava com a minha família. Então eu falava assim, cara, quem quiser pegar isso daqui não vai entender nada. Meu pai entende inglês, minha mãe um pouco também. Agora meu irmão também, mas assim, na época, nossa, eu escrevia qualquer coisa. Se eu tava muito brava com alguém, eu acabava com a pessoa no meu journal. Hoje em dia já foi tudo queimado, né? Porque eu falei, deixa aí esse passado obscuro. Mas eu realmente escrevia várias coisas nesse journal aí, porque eu sabia que ninguém ia ler porque estava em inglês, a pessoa ia ter que fazer um esforço para traduzir, né? Escrevia tudo em inglês.
E foram livros não, né, cadernos e cadernos, assim, dessa grossura, assim, que eu escrevi em inglês muito bom, e foi assim que eu melhorei o meu inglês escrito. Outra coisa que não parece porque essa estante está vazia, porém eu sou leitora, tá? Antes do intercâmbio eu doei, joguei fora alguns livros. Enfim, mas eu sou leitora. Eu leio muito, o meu Kindle, muito usado, e na grande maioria livros em inglês também. Porque é aquela coisa, né? Lançou um livro, ainda não tem a tradução para português. Vou ler em inglês mesmo, quero saber da história. E foi assim. E é assim que eu sigo até hoje. Ai, quando eu comecei a fazer faculdade, que eu não fiz letras primeiro, né? Eu fiz publicidade. Eu pesquisava as coisas em inglês, coisa da faculdade de inglês para os meus trabalhos. Amo, amo inglês. Então, fazer essa leitura ativa, interativa, assim, é bem legal. Eu amo o Kindle para leituras em inglês em específico, porque o Kindle você tem essa oportunidade de destacar uma parte, de ter a tradução da palavra também. Eu gosto. O Kindle é bem indicado para você ler em inglês, porque você não precisa sair do Kindle e pesquisar em algum site como que é o negócio ali, né, sabe? Então leia em inglês também, de preferência pelo Kindle. E não, isso não é uma publi. Gente, alguém quer fazer publi comigo? Eu tô aceitando. E outro, o último passo de hoje é um aprendizado ativo e passivo. Como assim, Júlia? Aprendizado ativo e passivo? Não tô entendendo. O aprendizado passivo é aquele assim que eu estou ali nada com nada, boto um barulhinho de fundo em inglês, uma playlist quando eu tô lavando louça, uma série quando eu tô trabalhando, aquelas coisas em inglês assim, tipo, despretensiosas, assistindo uma série em inglês assim, despretensioso. Mas a gente não pode esquecer do estudo ativo. Fazia pouco desse, não vou negar. Comecei a estudar muito mais depois que eu virei professora. Não vou negar. O estudo ativo é aquele em que a gente realmente senta e fala: vou estudar, vou entender a estrutura. Por que que isso é assim? Por que que o past perfect eu vou falar do passado do passado? Que porra é passado do passado? Aprendizado ativo, meus amores. Tem que saber, porque senão você vai sempre falar present simple e past simple para tudo. E a gente não quer isso, quer? A gente quer falar avançado, a gente quer ser assim, ó, melhor no inglês. Então tem que estudar, sim. Tem que sentar a bunda, fazer aula com a Ju Teacher. Tem que estudar. E aí eu comecei a estudar depois da faculdade. Comecei a estudar mesmo estrutura para poder passar da melhor forma possível para os meus alunos. Então, entender os porquês. Antes eu só fazia, simples, leve, porque eu estudava passivamente. Depois peguei todos os vídeos sobre inglês de gramática que tem no YouTube, assisti todos. Em inglês, em português, até em espanhol sobre inglês eu assisti. Para entender os porquês. Entendi os porquês da gramática, tá ótimo. Gente, eu sei ensinar o que é um passado de um passado. Muito bom, muito bom. Então estuda. Estuda. É bom assistir série, é bom ler livro, é bom ouvir música, é bom ficar na frente do espelho fingindo briga. É ótimo. Mas se a gente não souber a estrutura, a gente tá só imitando os outros, né não? A gente tá só perdendo tempo, né não? E a gente não quer perder tempo. Então se esse vídeo serviu de alguma coisa, de como eu aprendi inglês sozinho, como você também pode aprender inglês, não se esquece de se inscrever, deixar um comentário do que você vai fazer hoje para estudar inglês. Não tô falando amanhã, não. Hoje, ok? Então deixe nos comentários o que você vai fazer hoje para aprender inglês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye!